de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Além de livros impressos e eletrônicos, o acervo é constituído por outros tipos de materiais, como por exemplo partituras, DVDs. As bibliotecas da UFO também oferecem uma série de serviços que são fundamentais para as pesquisas de todas as áreas do conhecimento. Os usuários podem contar com profissionais preparados para orientá-los a localizar o que precisam. Consulte o acervo e os serviços oferecidos no site www.bibliotecas.ufo.br. Lá também estão relacionados os endereços e horários de funcionamento de todas as bibliotecas. Olá, boa noite. O que ficou definido entre UFO e EBSER? A decisão foi do Conselho Universitário e a reunião durou várias horas. E hoje tem mercado de trabalho. Você vai ver algumas vagas que estão disponíveis em Uberlândia. E também a previsão do tempo para amanhã aqui na região. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Valder Steffen Júnior, e o diretor do Hospital de Clínicas de Uberlândia, Eduardo Crozara. O Jornal da UFO começa agora. O Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia aprovou na última sexta-feira, dia 23 de março, a adesão à UFO, a empresa brasileira de serviços hospitalares EBSER. O processo número 37 de 2014 foi apresentado ao Consum pelo relator Sérgio Vitorino Cardoso, com parecer favorável à adesão, considerando alguns pontos, por exemplo, as dificuldades financeiras da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, FAEPO, que é a atual administradora do HCU. Saiba mais na reportagem. A UFO é a 40ª universidade a aderir aos serviços da empresa. A adesão significa que a EBSER vai ser a gestora do Hospital de Clínicas de Uberlândia, que hoje é administrado pela Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, FAEPO. A decisão foi aprovada com 78 votos favoráveis, 42 contrários e 10 abstenções. Durante quase todo o dia, professores, técnicos administrativos e alunos discutiram sobre o processo apresentado pelo relator Sérgio Vitorino Cardoso. Setores como o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos e Instituições Federais de Ensino Superior de Uberlândia e a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Uberlândia se manifestaram contra a decisão. A assinatura do contrato deve ser efetivada nos próximos meses. Enquanto isso, de acordo com o reitor da UFO, a EBSER vai discutir junto com a universidade os resultados dos diagnósticos que foram feitos sobre a atual situação do Hospital de Clínicas. Eu creio que nos próximos dias a EBSER deve nos passar exatamente os resultados desse diagnóstico e a partir daí nós vamos negociar o contrato. Eu imagino que de fato e de verdade isso não deve acontecer de maneira plena esse ano. E até porque o orçamento de 2018 já foi aprovado e nós teremos a entrada do Hospital de Clínicas da UFO na rede EBSER tem uma implicação orçamentária muito significativa, né? Nós somos os maiores hospitais da rede. No contrato nós vamos negociar um período de transição que vai de até 36 meses. O diretor do Hospital de Clínicas de Uberlândia falou que as primeiras discussões sobre a adesão começaram em 2012. O debate teve início por causa das principais dificuldades da instituição, como contratação de profissionais e compra de medicamentos. A nossa maior dificuldade é pessoal. Nossa quantidade de profissionais, de colaboradores é ineficiente, é insuficiente. Fizeram atualmente um redimensionamento e ficou muito evidente. Teve um aumento expressivo dessa quantidade de colaboradores que precisamos para que o hospital possa manter uma qualidade na sua assistência e também nas práticas de ensino e de pesquisa. Outra coisa também que seria a compra, né, em rede de materiais e medicamentos, o que poderia conseguir custos menores e o que poderia reduzir também os nossos custos. E além disso, a grande proposta de modernização do nosso parque tecnológico, que ele está sendo gradativamente depreciado em alguns setores até sucateado, o que atrapalha
a nossa produção, ou seja, a oferta de serviços para a sociedade. Ainda segundo Crozara, com a administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, as perspectivas são de crescimento do quadro de colaboradores. Além disso, dentro das negociações, a área de ensino, pesquisa e extensão é um dos destaques. Temos atualmente por volta de 3.500 profissionais, colaboradores. É provável que talvez esse número aumente aí expressivamente numa ordem de mais uns 40%. Ou seja, a proposta inicial da empresa é primeiro recompor o quadro de colaboradores, para que depois, no seu período proposto de 36 meses, que seja feito um plano de ação para que haja a substituição de algum colaborador da fundação. Então, no primeiro momento, a ideia é recompor esse quadro, para que a gente possa recuperar a nossa capacidade produtiva e realmente ter uma excelência na assistência e também no ensino e na pesquisa. Outra expectativa é que, com a adesão, o déficit do HC seja renegociado, tendo em vista as demandas do hospital, que atende a população de Uberlândia e região. Ainda nós temos atualmente um déficit de 1,5 milhão a 2 milhões mês. A proposta é que dentro de um ano, trabalhando em rede, buscando toda essa eficiência e o know-how que eles têm, toda essa expertise, é provável que dentro de um ano nós alcançamos esse ponto de equilíbrio. Possamos reduzir ainda mais o nosso custo e realmente alcançar o equilíbrio. Isso é uma realidade. Do ponto de vista de vir, vamos dizer assim, novo dinheiro, é fato que o programa de reestruturação dos hospitais universitários, o REUF, nós fomos contemplados ano passado com volta de 34 milhões. Foi o segundo hospital que recebeu mais recursos. Esse ano já passamos a 41 milhões. E com previsão de, do próximo ano, talvez a gente chegarmos na ordem de 60 milhões. O reitor também esclareceu como fica o vínculo da UFO com a FAEPO. A nossa intenção, o nosso plano é de continuar com a FAEPO. A FAEPO é uma fundação que foi criada muito antes da federalização da universidade para atender, especialmente o nosso curso de medicina. E ela se chamava FEMECIL. Então ela é uma fundação que tem vários funcionários e nós temos grande preocupação com esses funcionários. Com a aprovação do Conselho Universitário, o próximo passo agora é a assinatura do contrato entre a UFO e a EBSER, que deve acontecer nos próximos meses. Para falar sobre o assunto, nós convidamos aqui hoje no estúdio o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Valder Steffen Júnior, e o diretor-geral do Hospital de Clínicas de Uberlândia da UFO, Eduardo Crozara. Sejam bem-vindos, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor Valder, ao final da reportagem que nós assistimos, o senhor comentou sobre a importância que a UFO dá a esses funcionários, a valorização. Agora, com a adesão da EBSER, como que fica essa relação do HCU com a FAEPO? Então, de fato, nós temos um grande respeito pela FAEPO, né? É importante lembrar que essa fundação tem nos ajudado ao longo de décadas. E muitas pessoas da nossa sociedade doaram patrimônio pessoal para a constituição dessa fundação, ainda lá atrás, na época da Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, portanto, bem antes da federalização, conforme eu comentei naquela reportagem. E nós temos um número significativo de servidores, de funcionários da fundação, que vem prestando serviço de qualidade para o nosso hospital, garantindo o atendimento à população. Então, nós desejamos que a FAEPO possa continuar com as suas atividades, eventualmente com um perfil um pouco diferente daquele que vem sendo praticado até hoje. Mas nós desejamos que a FAEPO prossiga com as suas atividades. Inclusive, existem várias atividades que não serão, digamos assim, compreendidas pela EBSER. Então, essas atividades, um exemplo, exames clínicos. Outro exemplo, a parte de bioengenharia. Outro exemplo, tratamento de lixo hospitalar. São áreas que a EBSER não vai se envolver. Então, nesse sentido, a EBSER pode continuar prestando serviço, a FAEPO pode continuar prestando serviço para a própria EBSER. Além disso, essa questão de substituição de funcionários da FAEPO por funcionários concursados da EBSER, isso é um processo que vai acontecer, mas de maneira gradativa,
muito cuidadosa, inclusive permitindo que os nossos funcionários da FAEP tenham a oportunidade de se preparar, aqueles que assim desejarem, para participar dos concursos da EBSER. Ok. Nesta questão, como o senhor citou, que vai ser uma mudança gradativa, é isso mesmo, Eduardo? Nessa primeira fase, vai ser uma conversa ainda entre a UF e a EBSER? Como que fica essa primeira etapa? Bom, essas tratativas de negociação, elas já estão presentes já desde 2012, com basicamente 3 momentos que foram grandes divisores de água, 2012, 2014 e 2016. No entanto, 2017 foi quando nós reaproximamos para que tivéssemos a oportunidade de ter um bom diálogo e construir um caminho que pudesse ser saudável para essas duas instituições. E ao longo do ano, nós discutimos principalmente essa possibilidade, o cuidado e o carinho e a preocupação que nós temos com os nossos trabalhadores da Fundação. Então, isso foi um diálogo, um debate, e foi muito bem respeitado, consideraram todas as nossas especificidades para que pudesse construirmos um caminho adequado para isso. Então, teremos basicamente 2 divisores de água. A partir do momento da adesão, da assinatura, teremos um período de transição, que contemplará 36 meses. Depois de 36 meses, é o que é previsto, pode ser que precise de mais tempo. Será realmente a adesão plena. Então, o que acontecerá nesses 36 meses? Com o redimensionamento que foi realizado recentemente pela equipe técnica da EBSER, eles identificaram que há uma necessidade de aumento do nosso quadro de trabalhadores. Nossa força de trabalho ela é insuficiente. Haja visto a sobrecarga que nós notamos no nosso quadro de trabalhadores, com absenteísmo, né? Então, isso é um motivo de muito desconforto para nós. E nós que estamos no hospital, nós fazemos literalmente uma força-tarefa para conseguir atender a assistência, né, que gostaríamos de oferecer para a sociedade, e para o ensino e para a pesquisa. No entanto, a proposta deles é primeiro fazer a recomposição desse quadro. Então, uma vez recompondo o quadro, a partir dali terá uma programação, um plano de ações compartilhado, onde será substituído de maneira ordenada, racional, gradativa, em alguns setores, dentro desse período de 36 meses. Então, primeiro haverá uma recomposição, aumentará o quadro, para que depois essas pessoas possam, em específicos setores onde elas possam ser capacitadas, porque nós não podemos desguarnecer algumas unidades, né? Temos que colocar outros profissionais que estejam realmente capacitados. E um cuidado que o professor Valder citou, isso já faz parte do nosso plano diretor estratégico, investir muito na capacitação do nosso corpo de profissionais. E dessa maneira nós faremos um investimento muito grande e a gente espera que essa capacitação desenvolverá habilidades e competências para que eles estejam preparados para também serem aprovados no concurso da EBSER. É o que a gente espera. Ótimo. Com tantas mudanças, professor Valder, essa adesão ela também é uma forma de possivelmente buscar uma solução para o déficit atual que o hospital se encontra, na prática vem ajudar também nessa questão financeira? Então, uma das razões pelas quais nós temos tanto reconhecimento à FAEPO é que todo o processo de endividamento da nossa fundação, ele ocorreu porque a intenção da FAEPO era poder prestar essa ajuda ao Hospital de Clínicas e ela se endividou no processo de atendimento à saúde. Então não foi uma dívida porque ela aumentou o patrimônio ou porque ela melhorou os seus equipamentos, não. É porque a cada mês, para garantir o funcionamento do hospital, ela se endivida alguma coisa da ordem de 1,5 milhão a 2 milhões mês. O que isso significa? Significa que, à medida que o tempo vai passando, esse endividamento cresce, ela passa a ter dificuldade com fornecedores e ela passa, evidentemente, também a comprometer o seu patrimônio. Ela tem um patrimônio, como eu disse, resultado de doações, isso foi acumulado ao longo dos anos, há vários anos atrás. E nós precisamos resolver, isso não pode continuar dessa maneira. Como foi mencionado há pouco pelo Dr. Crosara, essas tratativas elas iniciaram, na verdade, em 2012.
E essa questão vem evoluindo e tivemos algumas crises, e essas crises elas são previstas, porque com tantas dificuldades na questão de pagamento a fornecedores, às vezes o Fundo Nacional de Saúde atrasa os repasses que são feitos, e isso complica toda a gestão do nosso hospital. A nossa expectativa, e é uma expectativa positiva nesse sentido, é de que com a EBSER nós tenhamos melhores condições. Dificuldades continuarão. Vamos lembrar que o atendimento à saúde é caro em qualquer lugar do mundo, especialmente num país como o nosso, em que nós temos características muito específicas, nós temos uma grande parcela da nossa população que é muito frágil do ponto de vista social e ela precisa de atendimento. Aliás, nos últimos anos até essa população carente, ela cresce, né, em função de desemprego, como observamos no país inteiro, um número grande de desempregados, pessoas que não têm condições de ter um plano de saúde privado, automaticamente o atendimento SUS, ele cresce. E a EBSER existe para isso, atendimento 100% SUS. De fato, essa é uma discussão que rende bastante, nós ainda vamos conversar mais sobre isso ao longo do jornal, mas agora é hora de falar sobre o tempo. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades do estado. A quarta-feira vai ser bem parecida com o dia de hoje em Uberlândia. Céu bastante aberto e tempo firme, sem previsão de chuva. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Uberaba também não deve chover, dia ensolarado na cidade. A temperatura também varia entre 19 e 28 graus. Em Ituiutaba, o céu continua limpo, sol forte durante todo o dia. A máxima prevista é de 33 graus. Em Patrocínio não deve chover amanhã, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Frutal, o dia pode começar nublado e tem possibilidade de chuva no período da tarde. A máxima prevista para esta quarta-feira é de 33 graus. Depois do intervalo, continuamos a entrevista sobre a adesão da UFO à EBSER. Precisa de uma vaga de estágio ou emprego? Hoje é dia do nosso quadro Mercado de Trabalho. O Jornal da UFO volta daqui a pouco. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. A FAO, Fundação de Apoio Universitário, está de casa nova. Anote aí o novo endereço. É Rua Francisco Vicente Ferreira, número 126, bairro Santa Mônica, ao lado da Reitoria da Universidade Federal de Uberlândia. O telefone de contato é 3239-7263. Para mais informações, acesse www.fao.ufo.br. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. O Jornal da UFO está de volta. O tema de hoje é a adesão da universidade à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. O que essa mudança representa na prática? Como pode ajudar o Hospital de Clínicas de Uberlândia? Quem fala mais sobre o assunto são os nossos convidados, o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Valder Steffen Júnior, e o diretor do HCU, Eduardo Crozara. E nossa equipe de reportagem foi conferir quais são algumas das dúvidas da comunidade acadêmica. Confira. A minha dúvida, então, seria, com a privatização do hospital, como é que ficaria a situação dos estudantes dentro do internato? Reitor Valder. Não se trata de privatização do hospital, por favor, não tem nada a ver com privatização de hospital. O hospital da UFO continua sendo o que ele é, um hospital público, numa universidade pública, com responsabilidades no ensino, pesquisa, extensão e na assistência.
Então, nesse sentido, não tem nenhuma modificação. Aliás, pelo contrário, o que a EBSER nós temos negociado com a EBSER é uma total autonomia da universidade nos temas de ensino, pesquisa e extensão, naquilo que é o pilar, são os pilares da universidade. O que nós pretendemos alterar e melhorar com a adesão à EBSER é o atendimento à população que depende do serviço SUS. O hospital nosso, ele é 100% SUS e assim continuará. A EBSER é uma empresa pública que tem por única finalidade atender os pacientes do SUS. Se nós tivéssemos aqui um paciente privado, não seria possível a adesão. Aliás, existe um hospital de uma universidade com a qual nós temos intenso relacionamento, um dos hospitais não pode fazer adesão exatamente porque uma pequena parcela dos pacientes são atendidos fora do sistema SUS. O nosso hospital é um hospital público e assim continuará. E lembrando que a adesão ainda vai ser assinada em breve. A adesão deve ser assinada nos próximos dias. Essa adesão ela é embasada num contrato previamente aprovado pela Advocacia Geral da União, sendo que esse contrato nós estamos agregando algumas cláusulas que foram aprovadas no Conselho Universitário, que dão a garantia para a universidade nessa adesão. Ótimo. Vamos a mais uma pergunta? Bom, aqui a princípio, a EBSER entrando aqui na UFO para gerenciar o HC, em teoria mudaria o vínculo dos novos empregados de lá, né? Porque atualmente o HC, quem trabalha lá são técnicos administrativos, né? São servidores públicos, e entrando a EBSER mudaria esse vínculo, né? Seriam seletistas, empregados públicos. Eu queria saber como é que vai ficar a situação atual dos técnicos administrativos que já estão lá, estão atuando lá, e também dos técnicos administrativos que ainda podem entrar lá, porque ainda temos concursos abertos lá, temos vagas abertas, e então ficou uma questão meio assim em aberto. A gente não sabe qual que vai ser a situação desse pessoal que está trabalhando lá, né? E talvez seja a minha situação também, porque eu estou em breve talvez pedindo uma transferência, né? E eu não sei como é que vai ficar por lá. Eduardo, essa é com você. É uma excelente pergunta que eu acho que esclarece uma dúvida de grande parte e que gera uma angústia, uma ansiedade muito grande. Então, deixando bem clara, esses colaboradores, técnicos administrativos que fazem parte da Universidade Federal de Uberlândia, ou seja, o seu vínculo é o regime jurídico único, eles serão cedidos para a empresa, ou seja, ainda são pertencentes ao regime jurídico único. Então, a garantia, o regime estatutário mantém todos os seus direitos. Ele só é cedido para que desenvolva suas atividades no modelo definido pela EBSER. Então, ou seja, ele não muda o vínculo para o regime CLT. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Então, eles podem ficar muito tranquilos. Não terão nenhuma instabilidade de perder a sua oportunidade de vínculo trabalhista. Ok. Próxima dúvida. Eu gostaria de saber como vai ficar a situação do pessoal da RCA. Heitor? Veja bem, a Universidade Federal de Uberlândia, por necessidades do serviço do Hospital de Clínicas, além dela nós termos funcionários na FAEPO, nós temos também funcionários terceirizados através da RCA, dessas empresas. É mais ou menos o mesmo raciocínio que nós fizemos agora há pouco para os funcionários da FAEPO. Com a adesão à EBSER, nós vamos avaliar a necessidade desses funcionários e vai ter esse processo de até 36 meses para fazer todas as adaptações necessárias. Mas existem hospitais da rede EBSER que têm também funcionários terceirizados no esquema que foi mencionado, semelhante àquilo que nós temos com a RCA. Mas são um número menor de funcionários que têm essas condições, e o que é importante é que os funcionários que estarão futuramente na EBSER, eles têm condições de trabalho muito melhores do que aquelas que nós podemos ofertar, seja através da FAEPO, seja através da RCA. Importante lembrar que os funcionários da Universidade Federal de Uberlândia, do RJU, que serão cedidos para a EBSER, eles continuarão dessa maneira até a aposentadoria.
Quando da aposentadoria, essas vagas geradas retornam para a Universidade Federal de Uberlândia. E a vaga criada, ela é preenchida no hospital através de um concurso público dentro do regime CLT. Ok, temos mais uma pergunta. Gostaria de saber, porque eu sou concursada pela UFO, e se eu não quiser ser cedida para a EBSER, se eu poderia ir para outro setor onde a EBSER não é gestora. Eduardo, e a resposta para essa pergunta? Sim, é perfeitamente possível, né? Nós sabemos que assim, vai ser apresentado todos os detalhes, não há necessidade de ter esse receio. A EBSER é uma proposta de uma gestão muito fundamentada em profissionalismo, em competência. Então não há necessidade desse susto. O que ela vai fazer é uma organização. Ela vai organizar os processos, definir muito bem as atribuições, as funções, e ele vai prezar por esse bom funcionamento. Então não há nenhuma norma que seja diferente do que hoje é praticado. Não há necessidade de ter esse receio, ou seja, a gestão ela continua. O que nós vamos aproveitar é de uma grande expertise, de uma arquitetura organizacional que eles já dispõem. Então eles têm um know-how muito bem definido em cada setor, e isso facilita muito, fundamenta muito. Mas a forma como é gerido o hospital, ela será mantida praticamente. A gente vai ter um grande apoio, mas as práticas profissionais que existem, elas permanecerão. A EBSER ela não vai entrar e vai mudar a forma de trabalhar. Não há necessidade de ter esse receio. Portanto, de maneira bem objetiva, se ela não quiser ser cedida, ela tem a possibilidade de ir para um setor onde a EBSER não terá essa gestão. Mas acredito que ela não gostaria disso, porque a EBSER ela vem para dignificar esses ambientes de trabalho, ela vem para poder auxiliar e ajudar. Não teria por que ela ter esse receio. Ok. Nós recebemos hoje à tarde uma pergunta de uma internauta na nossa página do Facebook da TV Universitária. A pergunta é a seguinte: quando a EBSER assume, quando será o concurso para a EBSER e o que acontece com os enfermeiros concursados da FAEPO? A internauta é a Andréia Melo. Reitor? Então, com a adesão da Universidade Federal de Uberlândia à rede EBSER, todos os interessados podem fazer concurso público. Então, esse ano, por exemplo, nós temos um edital recente da EBSER. Só que, como nós não aderimos ainda, se a gente olhar nesse edital a lista dos hospitais, não vai aparecer o nosso, porque nós não aderimos ainda. Então, o concurso é feito para todos os hospitais da rede EBSER. Então, oportunamente, quando tivermos concluído o processo de adesão, dentre os hospitais que oferecerão oportunidade de emprego dentro do regime CLT, vai estar lá também o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, e as pessoas podem concorrer a uma vaga para esses hospitais. Esse ano, segundo informações que nós temos da EBSER, eles estão fazendo um chamamento para 5.000 servidores já concursados, que vão para os diferentes hospitais da rede. Então, são várias as oportunidades. São várias oportunidades. Então, não há nenhuma... Com relação aos servidores da FAEPO, na verdade, a FAEPO ela faz concurso público mesmo para os seus funcionários. Os funcionários da FAEPO, eles já são seletistas. Então, à medida que o tempo for passando, a expectativa nossa é que esse funcionário possa fazer um concurso da EBSER e vir a fazer parte, então, da nova arquitetura, da nova organização que nós teremos dentro desse novo contexto. Ok. E a última pergunta, Eduardo, vai para você, também é de uma telespectadora e, inclusive, trabalha no HCU, ela é psicóloga, Gabriela. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se, ao passar para o regime da EBSER, se seria possível pedir a redução de carga horária para 30 horas e como ficariam as escalas de plantão. Bom, a proposta do redimensionamento da EBSER é para reduzir também, uma estratégia interessante, que reduz o custo. Ela tende a reduzir as horas extras e ela tende também a eliminar os plantões. Então, ela contrataria profissionais para que pudesse trabalhar nesse período noturno. Essa é uma grande estratégia. Ela teria direito, sim, a fazer uma redução da sua carga horária, assim como a pessoa que pertence ao RJU, se ele é contratado 40 horas, ele pode reduzir para 30, para 20, para 10.
mediante a anuência, né, seguindo lá o protocolo, seguindo as diretrizes, as normas da instituição. É importante ressaltar isso daí. No caso dela, ela poderia fazer essa redução em relação a plantão até que não tenha os novos concursos e que seja recomposto o quadro, permanecerá da mesma maneira. Complementando a resposta do professor Valder, os concursos acontecerão a partir do ano de 2019. Então terão os concursos 2019, 2020 e 2021. E essa recomposição ela será gradativa, como também a substituição. Os profissionais que prestaram, inclusive recentemente, os concursos da FAEPO serão admitidos, porque nós temos um déficit de profissionais, que nós temos que fazer essa recomposição. Então é muito provável que ainda esse ano, pela nossa necessidade, serão contratados mais alguns profissionais, até que a EBSER possa efetivamente fazer o seu concurso e nos ajudar com essa recomposição do quadro. Ok, Eduardo, obrigada pela resposta. Agora, vamos falar do seguinte, mercado de trabalho. Você precisa de uma vaga de estágio ou emprego? Olha só as dicas de hoje. Tem vaga para operador de máquina de corte rápido de papel. O salário é R$ 1.500 e a empresa exige experiência em gráfica. Tem vaga para esmerilador. A remuneração é de R$ 1.190,84, mais produtividade, vale card e seguro de vida. Loja de materiais elétricos está com vaga para vendedor interno. R$ 1.500 mais comissão é o salário. Tem vaga de estágio para a área administrativa e contábil. A remuneração é de R$ 600 mais vale transporte. É necessário cursar administração ou ciências contábeis. Ainda tem estágio para desenvolver atividades de recursos humanos. A bolsa é de R$ 650 mais vale transporte. É preciso cursar psicologia. Se você ficou interessado nestas vagas, pode cadastrar o currículo no site cdlud.org.br e boa sorte. Infelizmente, o tempo do jornal é curto, é um assunto que rende bastante. Quem sabe, em outra oportunidade, podemos continuar conversando sobre a EBSER e o HCU. Reitor Valder, obrigada pela sua presença aqui no Jornal da UFO. Eu que agradeço, muito obrigado. Eduardo, muito obrigada também, volte sempre. Obrigado, agradeço a oportunidade de fazer alguns esclarecimentos que são pertinentes. O Jornal da UFO de hoje termina agora. A seguir, você acompanha o Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite para você. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso,